Se Deus fizer, irmãos, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Louvemos a Deus pela vida do nosso amado irmão e dos demais irmãos também que louvaram aqui, os conjuntos, as crianças, o Betel, o coral, as irmãs de Rosa de Saron, enfim. E a igreja, por que não dizer a igreja no canto congregacional, né? Todos os irmãos aqui, acredito eu, cantaram, exaltaram o nome do Senhor nesta noite que o Senhor preparou para trazermos mais uma mensagem de ensino para a edificação do povo do Senhor. Quando saímos de casa para virmos para o culto de doutrina, os irmãos devem estar conscientes de que a finalidade do culto de doutrina, digo aqui repetidas vezes, é ensinar a palavra do Senhor para que sejamos todos nós cada vez mais santos, vivermos a palavra. Portanto, os irmãos estejam atentos, mantenha a sua Bíblia aberta no texto que foi lido, o texto que está em 1 Reis, capítulo 18, lemos do versículo 16 ao versículo 22, um texto conhecidíssimo da igreja, o texto que tem como epígrafe Elias no Monte Carmelo. E o título dessa mensagem de hoje é Deus requer mudanças. Repito novamente, para deixar irmãos bem aficionados com o texto, com o tema, bem atentos. Deus requer mudanças. Pode repetir mais uma vez comigo? Deus requer mudanças. Glória a Deus. Como sempre digo, procuro ensinar aqui aquilo que a Bíblia nos informa, nos ensina, com esta finalidade: sermos executantes da palavra do Senhor. Irmãos, esse tema é um tema muito abrangente. Irei usar aqui vários textos, na maioria, aqui 90% dos textos do Antigo Testamento, para mostrar à igreja do Senhor que Deus, o Criador do universo, não pactua com os desmandos de governo nenhum. Deus não pactua, Deus não está satisfeito com os desmandos de governo de ninguém, seja reinado, seja através do presidencialismo. Deus, no passado e no presente, Deus não pactua com o desmando de governo de ninguém. Quando nós chegamos nesse texto de Reis, podemos, a partir do versículo 17, verificaremos, irmãos, que a situação espiritual de Israel estava muito ruim, caótica a situação espiritual de Israel. Posso até dizer que Israel estava mergulhado num atoleiro espiritual, principalmente, irmãos, na época do reinado do rei Acabe. Se pudéssemos definir uma frase ou um termo para sintetizar o reinado de Acabe, poderíamos definir o seu reinado como um governo de corrupção espiritual. Corrupção espiritual. Mas Deus, como Deus, é um Deus que é imanente, é um Deus próximo, que se relaciona com os seres vivos. Deus, ele é um Deus transcendente, está acima de toda a criação, mas é um Deus imanente. E Deus sempre tem o homem certo na hora certa. Deus tinha o profeta Natã na época do reinado de Davi, para aconselhar Davi, para chamar até a atenção do Davi diante daquele seu pecado que ele cometeu. Foi usado por Deus, trouxe aquela parábola e depois Davi caiu em si e ele confessou que você é esse homem Davi. Já falamos disso aqui em ministrações anteriores. No reinado de Acabe, Deus levantou um profeta, e este homem de Deus, com a grande responsabilidade que tinha, que recebera de Deus, o nome desse profeta era o profeta Elias.
Podemos dizer que era um homem corajoso, um servo corajoso, não era alguém covarde, não era alguém que se escondia, mas era alguém que, como servo de Deus, não temeu dar o recado de Deus. Assim como a igreja do Senhor não deve temer as investidas do diabo para tentar silenciar a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor está em marcha. A igreja do Senhor não pode baixar a cabeça e se sujeitar às leis, a leis feitas pelos homens, que muitas vezes são leis que deturpam, são leis que são contrárias à palavra do Senhor. A igreja do Senhor não vai baixar a cabeça. Glória a Deus. Deus nos deixou por cabeça e não por cauda. E Jesus nos advertiu, irmão, na sua palavra, que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a sua igreja. Não hão. Então Deus sempre tem um homem certo. Era um homem que não temeu dizer a verdade. Agora, tanto Deus como Elias sabiam que o reino de Israel precisava mudar. O rei Acabe, o povo daquela nação precisava tomar uma decisão. E aí, para que tomar essa decisão? Eles deveriam voltar-se para Deus. Por quê? Para que os destinos espirituais da nação de Israel mudassem. Deus não poderia operar no meio de uma nação comprometida nessa época com o paganismo, com a idolatria. Deus exigia, e Deus procurou e levantou o profeta Elias para mostrar ao rei Acabe e à nação de Israel que o povo precisava mudar, para que o Senhor operasse, para que o Senhor fosse aquele Deus que pudesse manter as promessas que Ele fez. Enquanto o povo, enquanto a nação fosse fiel ao Senhor, Deus iria manter a sua fidelidade, mandando bênçãos sem medidas para a nação. Meus amados irmãos, a coisa estava muito ruim em Israel, nessa época do rei Acabe. Antes, durante e depois. Mas quando a coisa vai ruim, não deve ficar pior. Tem que ser melhorada, para que Deus se agrade de nós. Note que a Bíblia registra sobre essa proposta de mudança no coração do povo de Israel. Se você abrir a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, vou ler na sequência, irmãos. Precisamos correr, que tem muitas informações aqui para passar para a igreja do Senhor nessa noite. O texto diz o seguinte, 1 Reis, capítulo 18, verso 21, na NVI, vou ler na NVI. Todos os textos aqui, com exceção de um, se não me falha a memória, é que não vou usar NVI, as demais NVI. Observe esse texto, queridos irmãos. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Sabe aquele povo? Sabe aquela pessoa? Como o crente. O crente ora na igreja, ora no mundo. Conheci uma pessoa no passado, há muito tempo, eu era criança. Todo culto aquele homem aceitava Jesus. E parece que no dia seguinte se desviava. Aí tinha outro culto, ele aceitava Jesus de novo. O perigo é Jesus voltar no dia que ele está desviado. Não é? É difícil. A pessoa está desviada, é difícil, não é impossível. Um desviado ir para o céu. Tem que aceitar Jesus e ser fiel. Tem gente assim. Um dia na igreja, um dia no mundo, mas graças a Deus que sempre os crentes fiéis estão aqui. Adorando a Deus, ouvindo a palavra do Senhor, procurando ser santos. Sempre as mesmas caras, a gente olha aqui sempre os mesmos rostos dos irmãos, os mesmos obreiros. Que bênção é estar na casa do Senhor. Então, continuando. Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Aí ele diz: se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. A Bíblia de Jerusalém, eu tenho um exemplar dessa Bíblia, das edições paulinas, sobre a parte A desse texto, ele diz o seguinte: até quando claudicareis das duas pernas? Tem o mesmo sentido. Até quando claudicareis? Sabe o que significa isso aqui? Significa dizer que os israelitas ora dançavam para Jeová e ora dançavam para Baal, porque naquela época, no culto a Deus,
Era um culto assim muito espontâneo, semelhante aos cultos dos irmãos africanos. Aquele culto bem espontâneo, onde eles praticamente dançam, né? Não é aquela dança de agarra-agarra aí, não é essa não, mas é aquela dança de expressão corporal, bem soltos, alegres, felizes, né? Não sabe? O culto dos africanos é uma bênção. De vez em quando a gente vê na internet aí aqueles irmãos louvando, aquela alegria contagiante. Assim era Israel. Louvava a Deus, o Deus Jeová, dançavam para Deus, mas também dançavam para Baal. Por isso eles estavam claudicando. Ou seja, dançavam conforme a música, ou conforme o Deus. Não havia essa distinção. Porque para eles, nessa época, tanto faz adorar a Deus, tanto fazia adorar a Deus, o verdadeiro Deus de Abraão, como também tanto fazia para eles louvar, cantar para o Deus chamado Baal. Então, o sentido do texto, do autor, é mostrar que Israel tanto dançava para Yahvé, que é o nome de Deus, Jeová, e ora para Baal. E como sempre, irmão, eu sempre trago aqui para trazer algumas indagações antes de entrar na ministração propriamente dita. Tenho aqui pelo menos umas 7 aqui. Primeira, meus amados irmãos, por que Deus requer? Escute bem, porque isso é de extrema importância. Porque Deus, irmão, requer que uma nação seja sabiamente bem governada. Por quê? Deus tem esse interesse, que uma nação seja sabiamente bem governada e sabiamente também. Não adianta ser só bem governada se não for sabiamente ou sadiamente governada. Segunda, porque a escolha de um cônjuge, de uma esposa ou de um esposo, entenda dessa forma, porque a escolha de um cônjuge terá um efeito importante na vida, isso fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Por que isso é importante? A escolha de um cônjuge, porque isso vai refletir na sua vida física, na sua vida emocional e na sua vida espiritual. Terceiro, porque, amados, os desmandos de um mau governo prejudicam a grande parcela de seu povo. Por quê? As falcatruas de um mau governo prejudicam a nação inteira. Por que isso acontece? Porque sempre que Deus levantou alguém, para denunciar as mazelas de um governo, sempre houve intolerância da parte dos denunciados. Por incrível que pareça, sempre que Deus levantou profetas, sempre levantava-se alguém que era intolerante às repreensões do Senhor. Mas quando Deus mandava um profeta, Deus estava mandando o seu atalaia, o seu ministro, o seu representante. Quando o profeta abria a boca, era Deus usando a boca do profeta, mas sempre havia a questão da intolerância. Sempre tinha pessoas que não gostavam de ouvir palavras, principalmente palavras de exortação, porque quando é palavra de bênção, quem é que não gosta? Quem é que não gosta de ouvir profecias que vai me abençoar? Eis que eu vou te abençoar, meu servo. Todo mundo gosta disso. Mas quando o profeta vem com a palavra de exortação, uma palavra dura, de repreensão, uma palavra forte, a maioria não gosta. Não gosta. E muitos profetas do Senhor foram presos, torturados e alguns até mortos, porque não suportavam a mensagem de repreensão de Deus. Mas Deus é como um pai que ama o filho. Um pai que ama o filho, irmãos, olha seu filho fazer alguma coisa errada, algo errado, e vai e repreende a ele. Isso não precisa bater no filho, espancar no filho, é só com palavra, você orienta seu filho. Filho, se está errado, esse procedimento seu está errado, por isso, e por isso, e por isso. Deus é a mesma coisa a Deus. Deus é um pai que se importa conosco. Glória a Deus. Deus tem cuidado de nós. E se Deus fosse um pai relapso, Deus não se importaria. Cada um que vive a sua vida como quer. Mas não, Deus ele se importa conosco. Glória a Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui nessa noite? Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Por que tentaram matar o profeta Elias? Outra. Por que a igreja de Cristo? Agora está falando para nós, irmão. Por que a igreja de Cristo não deve assistir passivamente, isto é, ficar em silêncio,
diante de projetos de leis que visam minar as bases da nossa fé cristã. A igreja não pode ficar em silêncio. Existem muitos projetos que estão, por enquanto, engavetados, esperando a hora de ser lançada na pauta do Congresso Nacional. E muitos são projetos para silenciar a igreja, para nos amordaçar, para que a igreja não combata a corrupção, para que a igreja não combata erros. O Brasil está vivendo uma situação difícil, onde o próprio juiz Sérgio Moro, cito aqui porque é de conhecimento de todos, chama isso de... O Brasil está passando por um quadro de corrupção sistêmica. E no mundo espiritual, da mesma forma. Aleluia! Glória a Deus. Por isso que os crentes, irmãos, devem se esforçar para serem santos, para serem verdadeiros adoradores, porque a corrupção espiritual está entrando em muitas igrejas por aí, onde os interesses materiais sobrepujam os interesses espirituais. A igreja que só fala de profecias, de bênçãos materiais, e esquece das bênçãos espirituais. Poucas são as igrejas hoje que, quando o pregador está pregando, fala que o pecado leva o homem ao inferno, que o pecado destrói a comunhão com Deus. Porque se muitos forem falar isso, muita gente vai sair da igreja porque não está acostumado e nem quer esse tipo de mensagem. Mas igreja é hospital, onde o crente às vezes chega aqui triste, chega aqui às vezes pesaroso, chega aqui cansado, escuta uma palavra dessa e é o remédio para a alma, vai para casa sadio porque foi tratado no hospital de Jeová. Glória a Deus, aleluia. Mas tem lugar aí que a pessoa entra ferida e sai morta praticamente da igreja, porque quem está à frente do trabalho procurou agradar a A e a B. Eu não procuro fazer isso, eu procuro agradar primeiro a meu Deus. Se satisfazer a outra, não tenha paciência comigo, tá certo? Mas o recado de Deus muitas vezes é um recado forte, duro, mas é necessário para tratar com a nossa alma. Meus queridos irmãos, diante disso aqui, vamos falar um pouco sobre o mau governo do rei Acabe. O que estava acontecendo? Irmãos, os irmãos que estudam a palavra, os irmãos que têm assim, um certo interesse em aprender um pouco mais, sabem que a nação de Israel, quando saiu do Egito, ocupou a terra de Canaã, as tribos foram distribuídas, começou ali o sistema tribal, onde Deus levantou juízes para sempre corrigir a nação, para a nação não cair pelo caminho da idolatria. Deus usou muitos juízes. Depois, saindo do regime tribal, Israel entrou no período monárquico, começando ali com o rei Saul, depois Davi e posteriormente Salomão. Com a morte de Salomão, o reino foi dividido, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, capital Samaria. Samaria foi criada pelo pai do rei Acabe, uma cidade que foi feita para ser a sede da nação de Israel, chamada Samaria, que foi edificada pelo rei Onri, pai de Acabe. Mas o que acontece? O reino dividiu-se, 10 tribos no norte, chamado Reino do Norte. Capital, já disse, Samaria. E 2 tribos ficaram no Reino do Sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Reino do Sul, capital, Jerusalém. O primeiro rei de Israel foi o rei Jeroboão I, porque houve também, mais à frente, Jeroboão II. Esse rei Jeroboão foi um rei idólatra. O primeiro rei idólatra de Israel foi Jeroboão. Ele criou 2 bezerros, colocou numa cidade, no lugar chamado Dan, e outro em Betel. O objetivo é que o povo não subisse a Jerusalém para adorar a Deus. Veja onde o ponto que chega o rei de uma nação, para impedir que o povo subisse para Jerusalém para adorar a Deus. Ele mandou construir 2 bezerros de ouro, colocou um mais um pouco ao norte e outro mais um pouco ali, quase na vizinho ali, o rei de Judá, para impedir
que o povo subisse a Jerusalém para adorar a Deus. Tem gente desse tipo, que não gosta quando o centro das atenções seja Deus, mas o centro das atenções sempre será o Senhor. A estrela aqui é de Deus, a estrela é do pastor, é de cantor, a estrela é do Senhor Jeová. A estrela não está no nome da Assembleia de Deus, está em Jesus. Glória a Deus. Pulando um pouco mais, porque essa história é um pouco longa, para sintetizar aqui o que eu quero dizer. Bem, irmão, todos os reinos do norte foram cerca de 20 reis, todos foram idólatras. O rei Acabe, ele foi o 8º rei de Israel, filho de Onri, e ele fez coisas gravíssimas no seu reino, coisas gravíssimas. A Bíblia vai nos mostrar isso aqui. O reino do norte já estava na 3ª dinastia. Todos os reis do sul, todos os reis que reinaram no sul de Israel, ou da nação, foram reis da dinastia de Davi. Todos. Os reis da dinastia do reino do norte, os 20 reis, todos eles foram idólatras. Tiveram 8 dinastias. Essa dinastia aqui, do rei Acabe, era a 3ª dinastia, que começou com Onri, depois veio Acabe, o reino mergulhado na idolatria. Ele passou 22 anos reinando e fez um governo, irmãos, que contrariou a palavra de Deus. Se olharmos, verifica esse texto, 1 Reis 16, verso 30, diz: Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprovava, mais do que qualquer outro antes dele. Ele fez coisa que Deus reprovava: idolatria, injustiça. Então o texto é muito claro quanto a isso. Contrariou a palavra de Deus, porque o texto diz reprovava. Ele fez o que o Senhor reprovava. Ele fez o que o Senhor não aceitava. Além disso, ele fez um governo, irmãos, comprometido maciçamente com a idolatria, casando-se com uma mulher estrangeira. Pastor, mas é só porque ela era estrangeira? Não, não é só por isso. Mas é porque ela tinha alguns predicados ruins. Jezabel, os irmãos sabem que era uma mulher, foi uma mulher pagã, uma mulher perversa, uma mulher dominadora, uma mulher idólatra. E simplesmente o rei Acabe era uma espécie assim de fantoche nas mãos dela, porque ela que ditava as regras. Por quê? Começou com o casamento errado. Perceba esse texto, 1 Reis 16, 31. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão. Olha, Jeroboão foi o rei que inaugurou a idolatria na nação de Israel. E ele, achando um pouco o que Jeroboão fez, não está pouco, eu tenho que ser mais ruim ainda. Imagino, ele não disse isso com essas palavras, mas podemos deduzir aqui no texto. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, que foi este rei que colocou 2 bezerros de ouro para o povo adorar. Além disso, Jeroboão começou, olha só, o que Jeroboão fez além disso. Veja só, ele chegou, irmão, ao ponto de nomear sacerdote pessoas sem moral nenhuma. E nós sabemos pela lei que os sacerdotes deveriam ser o quê? Da família de Arão. Não é isso? Todo sacerdote deveria ser. Mas ele não. Chegava uma pessoa lá com carneiro, com boi, já se agradava dele: você vai ser sacerdote. Colocava a pessoa desqualificada, sem nenhum pendor, sem nenhuma vocação e sem nenhuma autorização dada por Deus. Mas prossigamos aqui. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal. Etibaal, segundo alguns comentaristas, era o sacerdote de Baal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo.
Se não bastasse ele andar nos caminhos de Jeroboão, cultuando ainda aqueles dois bezerros, um em Betel e outro em Dan, achando ele pouco, casou-se com uma mulher. Certo pregador chegou a dizer: a mulher mais ruim daquela época era Jezabel. A mulher mais idólatra daquela época era Jezabel. Ele escolheu essa mulher para casar-se. E passou a consequência de um casamento errado, irmão. Passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Então, fazendo o que o Senhor reprovava. E aí, cabe aqui uma orientação para os irmãos. Cuidado com o relativismo. O relativismo diz: não, isso foi pecado só naquela época. Hoje, a sociedade não vê isso mais como pecado. Irmão, se a sociedade não vê como pecado, Deus vê como pecado. Adultério é pecado, se prostituir é pecado, mentir é pecado, roubar é pecado, inventar mentira é pecado. No passado, no presente e vai continuar sendo no futuro. Então não existe esse negócio de relativismo. Olha o que o texto diz aqui. Ele não apenas achou que não tinha importância de comer. Não tinha importância, não é isso que o povo diz. Não, irmão, isso não tem importância. Não precisa ser tão santo, não. Não precisa ir para os cultos toda semana, não. Uma vez por mês. O sangue de Jesus tem poder, né, irmão? Glória a Deus. Então, cuidado com o relativismo hoje tão presente na sociedade. Olha aqui o exemplo aqui de Acabe. Relativizou o pecado. Achou que não tinha tanta importância o que Jeroboão primeiro fez. E ainda falando sobre a questão do jugo desigual, considere esse conselho aqui, esse conselho paulino. Não se está em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, irmão. 2 Coríntios 6, verso 14. Não se ponham em jugo desigual com descrentes, isto é, com incrédulos. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Não foi isso que aconteceu com Acabe? Ele não era rei de Israel? Ele não tinha uma cópia da lei? Ele não tinha a obrigação de todo dia ler a lei? Mas ele, tornando-se insensível ao que a Bíblia diz, ao que a lei dizia, corrompeu-se. E aqui Paulo diz: ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Quando Paulo fala, irmão, de jugo desigual não é só para casar-se, não. Jugo desigual é qualquer associação que você fizer com uma pessoa ímpia. A gente conhece uma história aqui de um pastor de Natal que envolveu-se, tinha seu escritório, começou a comprar apartamentos, terrenos e tal, e depois aquela pessoa que era associada com ele, de extrema confiança dele, não era crente. Terminou o quê? Essa pessoa assassinando o pastor. Isso também não é jugo desigual? É jugo desigual. O jugo desigual não é só no casamento, é também em qualquer associação que você fizer. Eu vou entrar no ramo de farmácia. Aí você chama uma pessoa, você não tem muito capital, arranja outra pessoa do mundo aí. Não vai dar certo. A pessoa não é crente. Daqui a pouco você vai descobrir, ele vai estar ali roubando, se corrompendo. E aí, irmão, quando você pensar que não, ele já tem roubado bastante. Então, jugo desigual não é só na questão do casamento. Mas prossigamos. Acabe também, irmão, fez um governo, irmão, que desafiou o próprio Deus. Ele fez um governo que desafiou o próprio Deus. Atenta ao que diz esse texto. 1 Reis 16, 33. O texto diz, fez também um poste sagrado, uma azera, ou outra versão tem uma azerá. Azerá era a esposa no culto cananeu de Baal, né? Ele provocou a ira do Senhor, mandou construir uma espécie de tótem, de ídolo, desse Deus, dessa deusa chamada Azerá, um poste ídolo. Provocou a ira do Senhor, isto é, encolerizou Deus, deixou Deus encolerizado. Deus se encoleriza? Ah, sim, como não? E como se encoleriza? Deus, ele se ira, amém, irmão? Ele se ira, isto é, ele insultou Deus.
O texto continua: o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Então, todos os reis de Israel antes dele, os outros 7 antes dele, foram reis idólatras, mas ele foi o pior. Dos 8, ele foi o pior. E era um governo também que mandava matar quem não concordasse com a sua ideologia. Ele era assim: quem não concordasse com ele mandava matar. A constatação está nesse texto aqui, ó, 1 Reis 18, verso 9. Abra a palavra, irmão. 1 Reis 18, verso 9 diz assim, ó: o que eu fiz de errado? Perguntou Obadias. Obadias era um homem crente. Pensa no homem crente. Um homem que na época que Jezabel ela perpetrou, começou a perseguir os profetas. Este homem, Obadias, que era um crente fiel a Deus. Deus tem crentes fiéis? Crentes fiéis? Tem. Sempre tem. Em qualquer esfera do governo. Ele era funcionário de Acabe. Mas na época da perseguição, quando saiu a ordem de Jezabel para matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas, viu, irmão? 100. Verdade. Levou eles para uma caverna e alimentou aqueles homens. Glória seja dada no nome do Senhor. Deus sempre tem um homem no lugar certo. Glória a Deus. O que é que diz Obadias? Ele, quando ele encontra com Elisa, ele diz: o que eu fiz de errado? Perguntou Obadias: para que te entregues o teu servo a Acabe para ser morto? Por quê? O que acontece é que o rei Acabe, ele revoltado com a profecia de Elias, abra a palavra do Senhor no capítulo 17. Elias tinha profetizado que durante 3 anos, e Tiago diz 3 anos e 6 meses, Tiago 5,17, não ia chover em Israel. Por quê? Porque alguns israelitas, no culto a Baal, ele dizia que Baal era o Deus das tempestades, o Deus das tormentas, só chovia quando Baal mandava. Aí Elias, para contrariar que Baal não mandava nem respingo de chuva, nem orvalho, Elias disse: sobre a minha palavra não vai chover durante 3 anos. Não vai chover. Deus tem homem certo na hora certa, que não também dizer a verdade. Está aqui, irmãos. Capítulo 17, versículo 1. Ora, Elias de Tisbe, que era a cidade dele, uma cidade bem desprezada, não era uma cidade de renome, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva, nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha só, para mostrar o quê? Foi Deus que mandou ele fazer isso, para mostrar que não era Baal que mandava chuva, que não era Azerá que mandava chuva, mas que mandava chuva era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Glória a Deus. Ele disse: sobre a minha palavra não vai chover. E Tiago, capítulo 5, versículo 17. Tiago 5,17, o texto diz: Elias era humano, como nós, ou era homem, conforme algumas versões. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. 3 anos e meio sem chuva, irmão. Imagine um dia você plantar uma horta, plantar muitos cereais e nada, a terra árida, seca. Por quê? Porque o povo estava afastado de Deus. Deus mandou sequidão, Deus mandou seca. Por quê? Porque o povo estava distante de Deus. Muita gente em Israel estava crendo que era Baal que mandava chuva. Aí Elias, usado por Deus, disse: não vai chover, só vai chover mediante a minha palavra. 3 anos e meio, seca, seca total. E com a seca vem a fome, vem a fome. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Então, meus irmãos, o rei Acabe mandava matar quem não concordasse com a sua ideologia. Aqui está. Só que no capítulo 18, versículo 9, constata isso. Só que Elias, em determinado momento, encontrou-se, ou Obadias encontrou-se com Elias, e a ordem de Acabe era: quem encontrasse Elias era para matar Elias. Ele mandou gente procurar em outros países, em outros lugares. Em todo lugar Elias foi procurado, em todos os lugares, e ninguém achava Elias. Irmãos, conhecem essa história? Estão lembrados da viúva de Sarepta?
Eli estava na torrente de Querita, acabou a torrente secou-se, Deus diz: agora você vai para Sarepta, que está em Sidom. Olha como Deus confunde as coisas, irmão. Quem era que ia procurar um profeta fujão, escondido na casa de uma viúva? Era a pessoa menos improvável para alimentar um profeta. Deus podia mandar: vá para casa do dono de uma mercearia. Mandou para casa de uma viúva que só tinha mal para ela. Mas na casa daquela mulher, enquanto Eli estava lá, e é interessante que quando Eli chega na porta da cidade, ela está colhendo graveto. E ela disse: eu vou fazer um bolo para mim, para meu filho, para a gente comer e depois morrer, esperar a morte, porque não tinha mais nada. Aí ele disse: faça primeiro um bolo para mim, porque, aleluia, glória a Deus, não faltará a farinha da panela nem o azeite na botija. E todos os dias, irmãos, eu creio que Deus fazia milagre na casa daquela viúva. Deus multiplicou assim, na rapidez assim, 50 quilos de farinha, tanto um litro de azeite. Não, o milagre era todo dia. Quando ela pegava a botijazinha para fazer o bolo ou o pão, quando ela despejava e emborcava o azeite e colocava ele de novo em pé, estava o mesmo tanto. Aleluia. Quando ela pegava a farinhazinha que estava lá na panela, quando ela emborcava para fazer, quando ela voltava a panela ali em cima da mesa, não sei, ficava o mesmo tanto. O milagre era constante todos os dias, porque Deus é o Deus da providência. Glória a Deus. Mas, irmãos, voltando, Obadias, a ordem de Acabe era: quem encontrasse Elias era para matar, pelo menos denunciar onde ele estava. Aí Obadias encontrou-se com Elias. Um crente encontra no outro crente. Olha, coisa boa quando dois crentes se encontram, né? Para falar de Jesus, falar da palavra. Agora, se for para murmurar, se for para falar do pastor, se for para falar da igreja, Jesus está longe. Jesus está longe. O texto diz: o que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe, porque ele diz: olha, diga a Acabe que eu vou me encontrar com ele. Aí Obadias temia que quando ele fosse dizer a Acabe, eu me encontrei com Elias, ele temia que Elias, o Senhor, arrebatasse ele. Glória a Deus. Aí se eu disser onde o Senhor está, o rei mandar lhe prender, quando chegar o Senhor vai lhe tomar, aí eu é que vou morrer. Era isso que ele estava mostrando aqui: para que entregues o teu servo Acabe para ser morto. Para dizer, se ele não levasse Elias, ou se ele dissesse: Elias está ali, e Acabe fosse lá e não encontrasse Elias, quem é que ser morto? Obadias, funcionário do rei Acabe. Por isso ele era uma pessoa intolerante. Quem não concordasse com ele seria morto. Outro texto que revela a intolerância de Acabe está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 12. Acompanhe essas palavras de Obadias. Ele diz assim: não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. Aí está mais uma constatação da intolerância de Acabe. Foi um governo também, amados, que inventou, escute isso, foi um governo que inventou a distribuição de cestas básicas, a fim de ter apoio para as falcatruas do seu governo. Alguém diz: não, governo tal, não, cesta básica vem de longe, irmão. Vem de longe cestas básicas. Então foi um governo que inventou essa distribuição de cestas básicas a fim de ter apoio para as falcatruas do seu governo. Repare essas palavras do profeta Elias, 1 Reis 18, verso 19. Agora convoque todo o povo de Israel. Aqui é Elias dizendo, quando ele se encontra com Acabe: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga, Elias falando com ele, aqui era para o desafio, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem a mesa de Jezabel. Então eles viviam às expensas do governo. O governo dava cestas básicas para os falsos profetas, tudo lá, profetizando. 850 profetas vivendo às expensas do governo de Acabe, ganhando cesta básica. Aí quem ganha cesta básica, o governo fazendo coisa errada ou não, eles sempre estão do lado do governo. Nesse caso aqui, o governo fazia falcatruas, o governo estava corrompido espiritualmente,
mas recebia o quê? Cesta básica da mesa de Jezabel. Irmãos, Acabe também, se não bastasse isso, Acabe tratou Elias como uma pessoa rebelde. Porque sempre que alguém denuncia os pecados, os erros de um governo tirano, essa pessoa é perseguida. Essa pessoa é perseguida. Então, Acabe tratou Elias como alguém rebelde, como alguém que não comungava com as suas trapaças, com as trapaças do seu governo. Verifica esse texto, 1 Reis 18, 17. Quando ele e o rei Acabe encontram-se com Elias, olha o que ele diz com Elias, o homem de Deus. Se Deus me desse assim, se Deus me desse a oportunidade, meu servo, eu vou abrir uma exceção aqui e vou fazer algo que eu não fiz ainda. É o que, Senhor? Escolha um personagem para você viver na pele a vida dele. Você escolheria ser Davi? Você escolheria ser Moisés? Você escolheria ser Eliseu? Você escolheria ser Abraão? Senhor, é só para, não é que você vai ser ele, mas passar por tudo que ele passou. Eu escolheria viver a vida de Elias. Sabe por quê? Porque Elias já foi arrebatado. Glória a Deus. Está no céu, homem que não morreu, Enoque e Elias. Moisés, amém, Deus usou ele, abriu o mar vermelho, mas morreu, foi sepultado. Abraão, e tanto Davi também, mas Elias, meu irmão, Davi era um homem, Elias era um homem que quando saiu para prender ele disse: eu soube de Deus, desça fogo do céu, consuma aqui e tem 50. Caía fogo do céu. O homem que orava, Deus mandava fogo do céu. Então ele diz, olha, veja como ele era inimigo, tratou Elias como rebelde. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel. Ele está chamando Elias de quê? De um subversivo. É você que é o incômodo de Israel. Ele estava culpando Elias, irmão, por Elias ter orado para Deus fechar o céu. Mas era Deus tratando com Israel. Tem gente assim, transfere a culpa para os outros, assim como aconteceu com Nero, incendiou a cidade de Roma e culpou os cristãos. Agora estava ele dizendo que todas as mazelas, todas as dificuldades, toda a escassez que estava ocorrendo, a culpa não era dele, a culpa não era de Jezabel, a culpa não era da idolatria, a culpa era de Elias. Por isso que ele diz: é você, seu perturbador de Israel, é você, seu incômodo de Israel, é você, seu subversivo. Então acusou Elias disso, irmão, de ser um perturbador. Mas quem estava perturbando Israel era realmente Acabe. Era Acabe. Dificilmente humilhante ele assume a culpa dele. Ele assalta uma pessoa, é pego pela polícia, mas nunca diz. Ele diz: não, era minha foto, era meu irmão gêmeo. Mas ele nunca assume. Assim estava o rei Acabe. Além disso, além de ter tratado Elias como um subversivo, Acabe também tem Elias como um inimigo. Nunca tem um homem de Deus como um inimigo, viu, irmão? Tem um homem de Deus como um amigo. Olha esse texto. Acabe disse a Elias, 1 Reis 21, verso 20, parte A. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo. Você me encontrou, meu inimigo. Declaradamente inimigo. Declarou. No governo de Acabe, amado, gente honesta foi silenciada, morta, por não satisfazer aos seus caprichos. Analisando esse texto, 1 Reis 21, verso 15, irmãos, estão lembrados de Nabote? Estão lembrados da vida de Nabote? Quem lê a Bíblia aqui sabe dessa história? Levante a mão. Eita, tem muito crente que não sabe dessa história. Nabote tinha uma vinha, o rei cobiçou o que era dele. Ele disse que não vendia, nem trocava, nem nada, porque era herança dos seus pais. Ele cobiçou. Tem gente cobiçosa assim. A cobiça é querer algo que é de outrem. Para mim, é cobiça. Ele quis, achou a vinha bonita. Eu vou lhe pagar. Disse: não quero. É herança dos meus pais. Foi para casa triste. Jezabel notou. Conta a história. Jezabel, muito fácil.
eu vou fazer aqui, vou dizer que ele blasfemou contra Deus, eu vou arranjar falsa testemunha, porque gente para mentir. Tem gente que paga para mentir e outros vão de graça mesmo porque gosta de mentir. Fizeram lá um complô, acusaram o homem de Deus, fiel, Nabote, acusado de ter blasfemado e arranjaram falsa testemunha. Morreu apedrejado. Por quê? Porque o governo de Acabe silenciava gente honesta. Isso ficou registrado em 1 Reis 21, verso 15, irmão. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Que governo corrupto! Desapropriou a terra que era de um homem honesto. Deus aprova o governo desse, irmão? Não aprovava. Isso não alegrava Deus, deixava Deus entristecido com essa situação. Correu, mataram o homem apedrejado, aí correu, foi lá tomar posse. Mas Deus, amado, o segundo tópico dessa mensagem, Deus requer mudança usando o profeta Elias. Elias não temeu se expor, irmão, perante o rei Acabe. Ele não temeu, ele mandou o recado: eu quero me encontrar com o rei Acabe. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje. Porque quando Obadias achou que o Espírito do Senhor ia arrebatar Elias, quando ele dissesse onde é que Elias estava, aí Elias disse: não, eu hoje deveras me encontrarei com o rei Acabe. Glória a Deus. Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Isso está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 15, Almeida Revista Atualizada, diz dessa forma. O que é que eu vejo aqui? O homem de Deus não temeu falar com o rei. Para nós, irmãos, nós nunca devemos temer falar a uma autoridade acerca do Evangelho de Cristo. Tem gente que não vou falar para esse advogado não vou falar de Jesus para esse médico não, porque ele é uma autoridade. Não. Fale do Evangelho, fale as verdades do Evangelho, fale de Jesus para a autoridade, para o Papa, para qualquer pessoa, para o governador, para qualquer um que esteja na sua frente. Aliás, Jesus alertou os seus discípulos sobre isso. Lucas capítulo 12, verso 11 e 12. Anote aí. Jesus disse: quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governadores ou magistrados e das autoridades, não se preocupe com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. E muita gente interpreta isso aqui errado, acha que é para chegar no púlpito e não se preocupar com o que é a vez de dizer. Aqui, nesse caso aqui, é quando estivermos diante das autoridades, fomos levados. Não se preocupe, não precisa agora estudar uma mensagem bem teológica profunda, não se preocupe, porque o Espírito Santo vai lhe dar a mensagem na hora. É diferente, o pastor vem pregar com doutrina, estuda, ora, busca, ouve o Espírito Santo falando para trazer aqui comida boa para os irmãos. É diferente do obreiro que você vai pregar domingo, o irmão não ora, não busca a palavra, não lê, aí chega aqui e pede um texto a Jesus na hora do culto. Isso é ser relapso. Isso é uma pessoa assim que não se comprometeu com a responsabilidade. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, toda a nação, devido Israel estar comprometido com o culto a Baal, toda a nação sofreu as consequências do mau governo de Acabe. Toda a nação sofreu. E isso está em 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Quando o texto diz: ora, já lemos esse texto, vamos ler novamente. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá ao vale, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Deus poderia ter dito: não vai chover na horta de Acabe, não vai chover nas fazendas dele, nas plantações dele. Mas Deus disse: olha, não vai chover em Israel. PT saudações.
Por quê? Porque o pecado do rei, da esposa do rei, refletiu na nação. Refletiu. Já disse aqui que os irmãos, aos irmãos, que os cananeus acreditavam que Baal era quem mandava o quê? Chuvas, tempestades, né? Tormentas. Por isso que Deus precisou dar a essa nação esse remédio ruim de tomar, mas necessário. Não é assim? Remédio ruim na vez amarga? Tem remédio ruim, tem remédio doce. Eu já disse isso aqui há pouco tempo. Mas o remédio amargo tem um grande efeito. E esse castigo divino, esse juízo de Deus, porque muita gente acha o seguinte: Deus é amor, Deus não castiga. Deus castiga. Deus não é Deus, um pai relapso, ele castiga. Ele é amor, mas ele também é um Deus de justiça. Faço aqui uma pergunta e já dou a resposta aos irmãos. O que realmente precisa uma nação para ser verdadeiramente feliz? A nação de Israel não era feliz nessa época. Não estava feliz porque não tinha chuva. Cadê as festas para comemorar as colheitas? Não tinha. O povo não estava feliz. Aí eu faço a pergunta aqui, irmãos: o que realmente precisa uma nação para verdadeiramente ser feliz? Resposta: precisa reconhecer Deus como único e Senhor da nação. Uma nação, para ser feliz, ela não é só viver economicamente bem, industrialmente bem, com a segurança boa. Não. Uma nação, para ser feliz, tem que reconhecer Deus como o Senhor da nação. Olha esse texto que comprova isso, está no Salmo 33, verso 12. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Não basta ter apenas na nossa cédula, Deus seja louvado. Também é importante isso, mas mais importante é Deus ser reconhecido por todos. A nação de Israel, irmãos, estava sofrendo pelas consequências do mau governo de Acabe. E é um Provérbios capítulo 29, verso 12, o proverbista diz: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Mas eu gostei mais da versão Almeida corrigida, revisada e fiel, que diz assim, mesmo provérbio 29, 12: quando os justos governam, Acabe era justo? Acabe foi um rei temente a Deus? Não. Quando os justos governam, alegra-se quem? O povo. O povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo geme, isto é, o povo sofre, porque reflete as mazelas de um mau governo, de um governo corrupto, espiritualmente, materialmente, traz alta carga tributária. Quem que gosta de pagar imposto? Então, as consequências de um mau governo refletem na nação. Aí falta saneamento básico, aí falta investimento na saúde, hospitais não são construídos, ou poucos hospitais, falta médicos, falta especialidade, falta até remédio, segurança. Mas Elias, irmão, teve a coragem de denunciar a corrupção do governo de Acabe. Isso está patente em 1 Reis capítulo 21, verso 20. Ele diz: por que você se vendeu? Olha, irmão, achei essa palavra que declara porque ele se corrompeu, ele se vendeu. O profeta ali diz: por que você se vendeu? Por que você se corrompeu? Ele quer dizer, para fazer o que o Senhor reprova. Ele se vendeu à idolatria, sujeitou-se aos caprichos da sua mulher idólatra. Porque se fosse uma mulher temente a Deus, amém, ia ser mais crente. Por isso que eu aconselho, irmão, quando você for pensar em casar, peça a Deus uma pessoa mais crente que você, para lhe ajudar. Quando você estiver fraco, minha filha, ora por mim, e eu e vice-versa, né? Nunca encontra uma pessoa aí do mundo descomprometido com Deus, porque se você é um crente fraco, mais fraco, você vai ser mais fraco do que a cantiga de Guiné.
O Guiné diz: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Imagina um fraco pedindo orientação, outro fraco, pedindo a oração, outro fraco, né? Vai ficar mais fraco ainda. Mas peça a Deus uma pessoa de Deus. Senhor, me dê um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Pessoa que possa me ajudar, uma mulher que gosta, que ama a obra do Senhor, comprometida com a obra, não é? Um homem comprometido com a obra, satisfeito com Jesus, para depois cantar: estou satisfeito com Cristo, né? Glória a Deus. Mas Elias, irmão, denunciou a corrupção do rei Acabe. Por que você se vendeu? Para fazer o que o Senhor reprova. Vendeu-se, sujeitou-se à mulher ímpia, idólatra, dominadora, homicida. Deus vai usar o profeta Elias e vai desmascarar a corrupção de Israel. E desmascarou. Mostrou que o rei tinha se vendido. Um pouco mais à frente, na época do profeta Isaías, novamente Deus vai usar o profeta, agora não o profeta ali, mas o profeta Isaías, para denunciar, para desmascarar as mazelas do governo de Israel. Nesse caso aqui foi o governo de Judá. Olha o que Deus diz, porque para mostrar que Deus nunca pactua, seja com reinos, o reino do norte ou o reino do sul, fez coisa errada, Deus está corrigindo. Deus usou o profeta Isaías para dizer o seguinte: a nação pecadora, isso está em Isaías capítulo 1, versos 4 e 5. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e o rejeitaram. Verso 5: por que haveriam de continuar a ser castigados? Porque insiste na revolta, a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Isso aqui, é claro, foi em outro contexto, mas seguindo a linha aqui de raciocínio, ou seja, a nação comprometida, porque Israel, devido ao pecado, foi levado para o cativeiro no ano 722, foi para a Síria. As 10 tribos foram para a Síria, nunca mais voltaram. E no ano 606, no ano 597 e no ano 586, houve as 3 deportações das tribos do sul, quando foram para a Babilônia, e 70 anos depois, essas tribos voltaram. Aproveitando o gancho aqui, irmão, quando o profeta diz para o rei Acabe: por que você se vendeu? Está chegando as épocas das eleições. Foi o que ele disse aqui: porque você se vendeu. Eu oriento aqui os irmãos: não venda seu voto. Amém? Não venda voto e nem compre voto, porque isso é crime eleitoral. Não venda seu voto. No programa de domingo eu estava fazendo o programa e levei 2 reflexões. Uma das reflexões, só um trechinho eu quero ler aqui, e fala, é uma palavra que vai justamente somar o que eu disse aqui. Em seu livro, um livro do autor Ed René Kivitz, ele escreveu um livro chamado Talmidim, publicado pela editora Mundo Cristão. Olha o que ele diz sobre essa questão da vida do crente, da vida sincera, honesta. Ele diz assim: há certo momento em que é preciso buscar dentro de nós uma justiça, aquela dignidade própria de quem não está à venda, de quem não sacrifica seus valores e sua consciência. Então vote consciente, não venda seu voto, não compra seu voto, não seja corrompido, não corrompa, porque você é crente em Jesus, você não precisa disso. Voltando aqui, amados, meus irmãos, a hora passa rápido, mas eu peço que o irmão dê uma tolerânciazinha aqui. Deus deu, irmãos, uma vitória expressiva a Elias diante da disputa contra os 850 profetas, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Elias convocou, falou com o rei e pediu que o rei, nós lemos isso, pediu que o rei
levasse o povo para o Monte Carmelo. O Monte Carmelo estava estrategicamente no local, numa boa posição ali. O povo vai, 3 anos e 6 meses sem pingar uma gota de chuva e nem orvalho. E Deus orientou o profeta Elias para ele fazer esse desafio. Muita gente foi assistir. Eu penso, claro, a maioria estava do lado de Acabe, dos falsos profetas. Só Elias era o homem de Deus. Só tinha Elias que era o homem de Deus. É claro que mais na frente Deus vai revelar a Elias que ele pensava que estava sozinho, mas Deus tinha reservado 7.000 que não tinha beijado ao idólatra Baal. E eu penso que esses crentes, todos eles ficaram escondidos em casa, nas cavernas, sei lá, não foram para lá. Mas a nação foi, muita gente, as tribos foram para lá para assistir, porque Elias, Deus através de Elias ia demonstrar quem era o verdadeiro Deus, se era o Deus Baal ou se era o Deus de Israel. Isso ficou demonstrado nesse texto aqui que eu vou ler para os irmãos, 1 Reis capítulo 18, versos 36 a 38. O que acontece, meus amados? Os profetas de Baal começaram na frente. O propósito de Elias ali era que eles fizessem um sacrifício. 2 altares estavam ali. O desafio começa com os profetas de Baal pedindo a Baal para Baal mandar fogo. Começaram desde a manhã até o meio-dia. Baal manda fogo, Baal manda fogo. Chegou um momento que eles se cortaram com espada, com faca, mostrando o próprio sangue para que Baal tivesse misericórdia. Mas Deus, mudo, inerte, faz alguma coisa? E Baal em silêncio. Pediram para ele mandar fogo. Aí Elias ainda caçoou deles: grite mais, fale mais alto, porque ele é Deus. Quem sabe ele está viajando, ou marcou uma audiência com alguém, não pode responder. Aleluia, glória a Deus. Clame mais alto. Verso 36 do capítulo 18. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar. Mas antes, irmãos, antes disso, vamos ler esse texto aqui rápido, de maneira rápida. 1 Reis capítulo 18. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Olha a confiança em Deus, o que é que faz, irmão. Olha só. Glória a Deus. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. Que alguém podia dizer: não, foi uma mágica, eu fiquei longe. Eu acho que ele acendeu ali. Naquela época não tinha isqueiro, né, irmão? Nem tinha gasolina, nem tinha fósforo, né? Mas vamos lá. Elias disse ao povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor. Por que Deus ele reparou? Porque o altar do Senhor tinha sido destruído pelos idólatras. Ele não aceitava culto. Culto a Jeová não, tem que ser culto a Baal. Aqui quem manda nesse governo é Baal. Aí destruíram o templo do Senhor. Aí Elias restaura o altar. Para Deus operar, começa com restauração. Glória a Deus. Primeiro é mostrar que Deus é um Deus para ser adorado. Então disse ao povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se ali e reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tenha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Só que Elias, o que é que ele faz? E cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente, ou seja, bastante profunda. Imagine quando ele fez o altar. Cavar para quê? Que profeta está doido? Cavar a valeta para quê? Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas. Já li esse texto. Verso 33. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços, ou seja, esquartejou, e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse:
encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto, sobre a lenha. Alguém deve ter pensado, pronto, endoidou de vez. Coitado. Entrega o cartão de membro. Eu acho que é bom, Mas Deus tinha mandado ele fazer isso, irmão. Trouxeram 4 cantos, aí ele achando um pouco, outra vez, mais 12 baldes de água lá, a lenha toda molhada. E agora? Deus é Deus, irmão. Depois arrumou a lenha, cortou o novinho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Aleluia! Façam novamente, disse eles, e fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez. Outra vez, irmã Leni. Ordenou eles e o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, molhou a carne, molhou a lenha e encheu a valeta. Água, pense. A hora do sacrifício, que era a hora do sacrifício no templo, a hora do sacrifício, o profeta colocou-se à frente do altar. Glória a Deus! Colocou-se à frente do altar e orou. E ele começa a dizer assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Deus de Jacó. Sabe por que ele fez isso? Ele chamou esses 3 nomes dos patriarcas para lembrar Israel dos concertos. Aleluia! Deus é o Deus dos concertos. Lembre de Abraão, de Isaque, de Jacó. O concerto, o pacto está de pé. Que hoje fique conhecido. Ele diz assim, ele orando: que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Verso 37. Responde-me, ó Senhor. Imagina a expectativa do povo ouvindo Elias orar. Aleluia! Glória a Deus! Está acompanhando aí, irmão? Prepare para glorificar Deus. Responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que faz o coração deles voltar-se para ti. Deus queria mudança. Verso 38. Então, prepara a glória a Deus aí. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou-se totalmente a água da valeta. Eu nunca vi dizer que fogo destrói água, mas aqui até nem água ficou, irmão. Glória a Deus. Eu já vi alguém apagar incêndio com água. Agora, fogo apagar, levar água. Irmão, sabe por quê? A quentura foi tão forte que evaporou aquela água em fração de milésimos de segundos. Foi uma quentura tão forte, mais forte do que o fogo que destruiu o Museu Nacional com a carta de Pedro vai de caminho e tudo. Fogo forte, fogo tenso. O fogo de Jeová queimou tudo. A Bíblia diz, ó, as pedras, o chão. Porque Deus, quando faz, Deus mostra, como o povo diz, mata a cobra e mostra o pau. Deus fez isso. Ele mandou fogo e ele deixou a prova lá, tudo queimado ao redor. Qual foi o resultado, irmão, da grande vitória de Elias? Lembre-se que eu disse, Deus requer mudança. Qual foi o resultado da grande vitória de Elias? O povo reconheceu a soberania de Deus. Isso ficou reconhecido nesse texto, irmão. Quando todo o povo ali presente viu o poder de Deus que consumiu o holocausto, o texto diz: quando o povo viu isso, todos caíram prostrados, todo mundo ali, irmão, e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Isto é, Deus não é Baal, Deus não é Baal, Deus é Jeová dos exércitos. Deus é o Deus de Abraão, o Deus dos pactos, o Deus das promessas. Quem manda a chuva não é Baal, quem manda a chuva é o Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Me dê mais 10 minutos, irmão. Amados, Deus requer mudanças e usa agora o profeta João Batista. Vou ser rápido aqui. Deus requer mudança.
João Batista, agora João Batista, saindo do Antigo Testamento, vamos para o Novo. João Batista, lembre-se que Deus sempre usou um homem, um profeta, para denunciar as falcatruas, os erros, as mazelas do governo. João Batista denunciou o quê? A corrupção espiritual, propondo mudanças a partir dos poderosos. Profeta de Deus, profeta de coragem, João Batista. Mateus 3, verso 7 e 8 diz: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: olha, João Batista, raça de víbora! Se eu chegar aqui e chamar os irmãos de raça de víbora, misericórdia, hein, irmão? Não é não? Mas João Batista tinha a autoridade de Deus. Raça de víbora! Era. Quem lhes deu a ideia de fugir da ídolo que se aproxima? Verso 8: dei fruto que mostra o arrependimento. Denunciou o quê? A corrupção espiritual da cúpula religiosa. Chamou ele de raça de víbora. Que mais? Quer ver um exemplo claro de uma corrupção espiritual que está ocorrendo em nossos dias? Propaganda em nome da igreja e não no nome de Cristo. Isso é corrupção espiritual. Exemplo: a minha vida antes de conhecer Jesus era assim. A pessoa diz: eu bati na minha esposa, eu tomava cachaça, eu agredi os meninos, eu brigava com o vizinho, eu era traficante de drogas, eu assaltava banco. Mas depois que eu conheci aquela igreja, minha vida mudou. A glória foi para quem? Para quem? Para a igreja. Aí eu me lembrei, irmão, esse procedimento diz: botar a igreja lá em cima e se esquecer de Jesus não é procedimento de igreja do Senhor. Quem muda a nossa vida, irmão, não é igreja, não é pastor, não é denominação. Quem muda a nossa vida é Jesus. Ele disse: eu sou a videira. João 15, verso 5. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus não é a igreja que muda, não é a igreja que transforma. Quem transforma é Jesus. Mas parece que não dá ibope dizer isso. Traz propaganda para a igreja. Esse povo vai pagar um alto preço, deixando de reconhecer o poder do Senhor Jesus. Irmão, se tirar Jesus da igreja, a igreja não é nada. Se tirar Jesus da nossa vida, não somos nada. O que mais? João Batista, amados, denunciou a cobrança de propinas e propõe mudanças. É isso, pastor? Verdade? É. Lucas 13, verso 12 e 13. Alguns publicanos, ou seja, cobradores de impostos, também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, os publicanos, mestre, o que nós devemos fazer? Nós somos publicanos, funcionários do Império Romano. Parafraseando aqui. A João Batista, que não tinha medo de denunciar pecado de ninguém, ele respondeu: não cobre nada além do que lhe foi estipulado. Não cobre além da tabela. Por quê? Porque havia isso. Cobrava por trás um caixa 2, uma propinazinha. O que mais? João Batista denunciou a extorsão e aconselhou mudanças. Lucas 3, verso 14. Então alguns soldados foram para lá. Agora o soldado tinha pergunta, né? Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós? O que devemos fazer? Ele respondeu: não pratique a extorsão, ou seja, não roubem, não usurpam, nem acuse ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. Amém? Já quase finalizando. João Batista também, irmão, olha só, aqui custou a cabeça dele, mas ele disse a verdade. Ninguém tinha coragem de dizer que Herodes Antipas tinha um caso com a mulher do irmão dele. O cara traía a esposa com a esposa do irmão. Já pensou? João Batista denunciou o adultério de Herodes Antipas. Existiu o Herodes Filipe, o Herodes Arquelau
esse aqui não é Herodes que mandou matar as crianças, não. Esse aqui esse Herodes Antipas aqui era filho do Herodes mau, chamado Herodes o Grande. Na verdade, é grande em maldade. Mateus 14, 3 e 4 diz assim: pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela, ou seja, não é lícito você estar com a mulher de seu irmão, morando com ela, vivendo maritalmente com ela. O que foi que aconteceu? Herodes Antipas também foi intolerante com o homem de Deus. O que aconteceu? Terminou com a morte de João Batista, porque ele ousou denunciar o pecado do rei. Meus amados irmãos, para finalizar, eu agradeço aos irmãos aí a paciência, mas eu precisava dar o recado aqui por inteiro. Conclusão: nós poderíamos ter falado ainda sobre outros desmandos de outros governos citados na Bíblia. Há muitos maus governos na Bíblia, e é por isso que eu gosto da Bíblia, sabe, irmão? Ame a Bíblia por isso, porque a Bíblia é um livro imparcial, não esconde pecado em ninguém, a Bíblia, não é verdade? É por isso que esse livro é digno de toda a credibilidade, irmão. Porque se a Bíblia fosse algo assim da mente do judeu, vamos fazer um livro, mas não vamos falar dos nossos erros, não. Não fale os erros dos nossos antepassados, não, pai. Você quer que a nossa nação seja desmoralizada? Não. Deus disse: bota aí que Abraão mentiu. Bota aí que Davi adulterou. Bota aí que Pedro me negou 3 vezes. Senhor, só um? Não, bota 3, foi 3. Estou parafraseando aqui, né? Bota aí a briga de Paulo lá. Paulo brigou com quem? Hein? O Barnabé. Foi uma discussão, irmão, que quase saiu os bufetes lá. Foi uma discussão acalorada, mas a Bíblia, bote, porque isso aí tudo que está na Bíblia é a verdade. Deus não esconde mentira de ninguém, porque Deus não pactua com a mentira. Deus é o Deus da verdade. E nós estamos aqui porque um dia nós conhecemos a verdade, porque a verdade nos libertou. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, por isso que trouxemos esses 2 exemplos, um do Antigo e outro do Novo Testamento. Eu creio que são suficientes. Então, amados, guarde isso: Deus jamais pactuou com o desmando de governo algum, mas Deus deseja que os corações dos homens sejam mudados. Faça o melhor para que a sua vida e a dos outros seja também uma bênção. E lembre-se sempre: Deus sempre requererá mudanças quando a situação não vai bem. Deus sempre vai procurar mudança da minha parte, da sua parte também. Em nome de Jesus, vamos ficar em pé. Agradeço a tolerância dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar, agradecendo ao nosso Deus por tudo nesta noite. Peço aí a compreensão dos irmãos. Peço perdão aí, já são 9h15. Não é, sempre procuro terminar o culto de doutrina 9 horas, 9h05, mas o recado tem que ser dado na total, tá bem? Fiz um esforço aqui para correr, para trazer o maior número de informações, mas a hora passa e não espera por ninguém.